Let's go again. Shalom, people of God. Shalom, povo de Deus. Shalom, Brazil. Shalom, Brasil. Shalom, America. Shalom. Shalom, Africa. Shalom, India. Shalom, the people of the Caribbean. Shalom. Wherever you're watching from. Aonde você estiver assistindo. I declare the shalom of Eu God declaro o shalom de Deus over your life, sobre a sua vida, over your home, sobre a sua casa, over your family. sobre a sua And the família. shalom E is, shalom é may nothing be que broken, nada esteja quebrado, may nothing lack, que nada falte and may everything e que tudo come back in order. entre em ordem. Hallelujah. Aleluia. Can you receive that? Você pode May receber isso, everything que tudo come back in order. volte em ordem. This is our decree Esse é o nosso decreto today hoje for you. para for your você, family. para sua família. Whatever is O broken, que tiver quebrado, may God fix que it. o Senhor venha consertar. Whatever is O lacking, que tiver faltando, may my God, que o meu Deus, aleluia, second His riches in glory, segundo as suas riquezas em glória, supply all venha your suprir needs, todas as suas not one, necessidades. not two, Não é um nem dois, but all. mas sim todos. Hallelujah. We're Aleluia. happy to be back with you Estamos muito felizes por estar to de share volta the gospel para compartilhar o of Evangelho our Lord and Savior Jesus do nosso Christ. Senhor e Salvador This is Jesus our Cristo. purpose here. Então esse é o nosso propósito Release the aqui, word. liberar a palavra. God told me today, O Anton, Senhor me falou, you Anton, have to do a live. você tem que fazer uma My live. people are O hungry. meu povo está com Some are fome. thirsty. Alguns estão com sede. Release the word. Libere a palavra. Pray for them. Ore por eles. Prophesy over them. Profetize sobre eles. And I will use E you eu irei te to usar bless them. para abençoar. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, today is the day hoje é o that dia God will bless em que o you. Senhor irá te Remain in abençoar. position Permaneça na to posição, be blessed. para ser Because abençoado. anytime Porque a qualquer momento, during the ministration, durante a ministração, God can send His angel right where you are. Deus pode enviar o anjo aonde And você está touch you. e te tocar. All of us in this critical time, Todos nós estamos em momentos críticos that we need a touch from heaven. que precisamos de um toque do céu. We need a touch from heaven. Precisamos de um toque do And God céu. gonna touch. Senhor irá Shalamandegai. tocar. All you gotta do is remain in that position Tudo que você tem que fazer é permanecer nessa faith. posição de fé. of faith. De fé. Is where God wants to find you. É onde Deus quer te In a encontrar. position of Em uma faith, posição unmovable, de fé, imutável. independent of the situation, Não importa qual seja a the situação, as circumstances, circunstâncias, stand fique firm. firme. Don't let no wind move Não you. permita que nenhum vento Don't te allow no mova, shaking move que you. nem nada te abale. Stand Fique firm, firme, Alabasi fique firme. Kantalabahai, Glória. because God gonna touch you. Porque Deus And irá let me te tell tocar. you more. E deixa eu When te He falar. touch, He touch. Quando Ele toca, Ele toca. Rabasuriende Kantarai. Let's Aleluia. pray. Vamos orar. Father, we thank you for this wonderful day Pai, te agradecemos por esse dia that maravilhoso you have prepared, oh em que o God, Senhor preparou to speak to para us. falar conosco. You have prepared this day, O Father, Senhor preparou esse dia, to Pai, reveal things from your para heart revelar coisas do teu coração and to touch, e to tocar, heal, curar, to restore, restaurar, to deliver, libertar, to save, salvar and to bless your e people. abençoar o teu povo. Father, Pai, may this life, Alabasuriandalai, Hallelujah. where our voices be heard, oh que God, onde a nossa voz está sendo ouvida, bring blessings, oh God, traga, Senhor, to bênção this man, to this para esse woman, homem e para essa to mulher, this family, oh para essa God, família, to this Deus, apostle, this para esse pastor, apóstolo, esse pastor, whoever it is, onde essa pessoa estiver, whoever it is, oh e God, quem for, let that person be que essa blessed pessoa seja in abençoada. Jesus' name. Em nome de And we Jesus. stop all activities, demonic activities. Paramos agora toda atividade We demoníaca rebuke it e repreendemos in the name of Jesus no nome de Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. Hallelujah. Glória a Our Deus. theme today is from survival to revival. O nosso tema hoje, queridos, é da sobrevivência para o avivamento. This is where God is taking us. É onde Deus está nos From levando, survival da sobrevivência to revival. para o That means avivamento. God is about to revive everything. Está prestes, e significa que Deus está prestes a reavivar tudo. He's about to bring back life Ele está prestes a trazer a vida de volta where life has been taken away. aonde foi roubado. Hallelujah. Health. Aleluia. A saúde. Alamandega Glória a Sokotori. Deus, glória He's a about to Deus. bring back whatever has been robbed. Ele está prestes a trazer de volta tudo que foi roubado. This is revival.
revival. Isso é So avivamento. prepare Então se preparem to receive from para God. receber Because de God's Deus. going to take you Porque o Senhor irá te levar from survival. da sobrevivência. Because many are only surviving. Porque muitos só estão They have not sobrevivendo. yet tasted the goodness of God. Não provaram ainda da bondade They de have not Deus. yet seen with Ainda their não eyes. viram com seus próprios The olhos. joy remain unfulfilled. A alegria ainda não foi completa. But God is saying to you Mas o tonight, Senhor está dizendo para ti nessa my noite. child, my child, Minha filha, I have filha, not forgotten you. eu não esqueci de você. I have not forgotten Eu you. não esqueci de The você. same way God did not forget those dry bones. Da mesma forma, quando Deus não esqueceu daqueles ossos His secos, army, o exército dele, glória, in the eyes aleluia, of man, aos olhos do it was homem, dry bones. Era só ossos Ele, mama, hi. But in the eyes of mas God, aos olhos de was a Deus, powerful army. era um exército, Generals, generais, captains, intercessors, warriors. intercessores e guerreiros, That God is raising back que again Deus está levantando to de volta stand outra on vez, their feet para ficarem de pé and to win the battle. e vencer essa So batalha. God has not forgotten you. Então Deus não esqueceu He's de gonna bring você. you out of that cave, that hole, wherever you are, Ele vai te tirar de que situação você esteja, from survival da sobrevivência to revival. para o avivamento. We're going to begin worshiping Nós God iremos começar adorando ao because Senhor, God loves to be porque o worshipped. Senhor ama a adoração So let's para worship Ele. Him. Então vamos adorar. I will. Aleluia, aleluia. Exalt you. Eu irei te exaltar, Thank you, Senhor. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Alamandere. Oh Espírito Santo. Rebalaba suriandarabakai mana. Aleluia. Rebabayandarai. Glória. Seja bem-vindo. A gente fica tão distraído. That we forgot the main purpose. Esquecemos do propósito principal What we were created for. para o que fomos criados. Hallelujah. So much troubles Tantas lutas that cause us to be distracted que nos faz de distrair from our principal purpose. do nosso propósito principal. Being here. De estarmos aqui. Let me remind you, Deixa eu só lembrar para vocês. God created you Deus te criou to worship Him. para adorar. And when you worship Him, E quando você adora when we Ele, worship Him, quando adoramos a Ele, answers come. respostas To vêm your prayers. para as suas Doors orações. open. Portas se abrem, Things happen. as coisas Even acontecem. before you ask, Até antes de você pedir, God does it. Deus Because faz. He knows Porque Ele sabe what you need. do que você precisa. He knows. Ele sabe. So even before you open your mouth Mas antes de você abrir a to boca ask, para pedir, God does it. Deus Ele faz. But how is it, Apostle? Mas como é Because isso? you are worshiping Porque Him. estamos adorando You are a not Ele, worrying. não estamos You are not nos fretting. preocupando, não You are not estamos complaining. You are not reclamando, nem murmuring. murmurando. You just worship Aleluia. Him. Só estamos Worship Him. adorando, Worship adorando, Him. Because adorando. we were created Porque somos criados for this purpose. para esse So I propósito. want to encourage you. Então eu quero te Don't allow encorajar. anybody Não permita que or ninguém, no circumstances or nenhuma situation circunstância ou situação distract you from your distraia você purpose. do seu propósito. Rebasurie Oh, shalabakai. glória! Just like the word of God said, Assim como a palavra do the Senhor, days will come, os dias and the virão days has come that God is looking, em seeking que Deus está à procura for the true dos verdadeiros worshippers, adoradores. those that worship Him Aqueles que adoram in spirit, em espírito, not flesh, não na carne, in spirit mas sim no espírito and truth. e na verdade. Because sincerity, Com toda a sinceridade, com todo it o exchange for amor, nothing. sem trocar em I'm not nada. worshiping God because Eu He can não do for me. estou adorando ao Senhor porque Ele pode Because fazer He algo can para give to mim me. ou porque Ele pode me I'm dar algo. worshiping because I Eu was estou created. adorando porque eu fui criado. He created me. Ele me criou Worship Him. para adorar. That's my purpose of Esse é o living. meu propósito That's de my vida. purpose of Esse existence. é o meu propósito em And existir. when we worship God, E quando adoramos a Deus, revival happens. aí o avivamento, Revival come back. aí o avivamento Like come back to dry bones. volta para os ossos Chains are broken. He goes. God began putting in order Deus começa what the enemy put into order. o inimigo colocou. God began working, Deus começa working, a trabalhar, moving e começa a se on your behalf a teu favor. because
Because you're doing exactly Porque você está fazendo what you were exatamente created to do. para aquilo. Worship the God, worship Him, independent of your struggle, Não importa as your lutas, as circumstances. circunstâncias. Oh, just Aleluia. worship Him, Somente adore a Ele. worship Him, Adore. love Him. Ame a Ele. Just close your eyes and worship Him. Olhos e adore. Don't look back, don't look at anybody, because He's gonna fix it. Porque Ele irá consertar. Revival will E come. o avivamento Life will virá. come. A vida virá. And this is the night that God separated for that. E essa é a noite que Deus separou To para bring you isso. from survival Para te tirar da sobrevivência back to revival. e te levar para o To bring avivamento. you out of that dry Para te land. tirar daquela terra seca Hey, into a good e land. te levar para uma terra fértil. A land that bear fruits, Uma terra que dá Alabasai. frutos. To bring you out of that Para te valley. tirar desse vale. Rabasure Shalamandahai. To a place where the promises of God will be fulfilled. Para um lugar onde as promessas de From Deus survival irá se cumprir. to revival. Da sobrevivência para o avivamento. Let's continue. Vamos continuar. One more song for the Mais um Lord. louvor para o God will Senhor. speak, so I want to encourage you. Então eu quero te You remain encorajar. in position, Permaneça na because the best posição. part of this life is when you hear the word of God. Porque a melhor parte dessa live é quando você ouve a palavra de Then Deus. God begins speaking to you, Aí Deus começa a falar contigo. and you begin listening to Him. E você começa a ouvir dele. Blessing begin falling E a upon you. bênção começará a fluir. So remain in position. Permaneça na posição. Let's prophesy on these dry Vamos bones. profetizar sobre esses ossos. Hallelujah. Thank you, Aleluia. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, meus queridos, fiquem em oração aí, tá? Porque às vezes a internet fica assim, mas é pura luta, mas glorifica o Abba aí. Oh, glória. Oh, vamos adorar o Senhor com essa música muito profética. Aleluia. Danilo, Prophesy. é para profetizarmos. Aleluia. Look at that situation, Olhe para essa situação, whatever it is. o que for. Aleluia, aleluia, aleluia. Maybe you're not supporting it anymore. Talvez você não esteja mais suportando, But don't allow the enemy to cause you to murmur over it. mas não permita o inimigo fazer você ficar murmurando. Don't allow the enemy to cause you to complain over Não it. permita que o inimigo venha fazer você ficar reclamando. Go back on your knees. Volte para os Seek the joelhos. power of God. Busque o poder de Deus. Submit to God Se submeta ao so you can Senhor. have authority. Para que você venha ter autoridade. Because authority comes through submission. Que a autoridade vem através da And submissão. you cannot E prophesy você não vai poder without profetizar authority. sem Ah, autoridade. Aleluia. Shimandei. Aleluia. This is why God said in His Word, É por isso que Deus envia a tua palavra. submit to E God. fala, se submeta a Deus. Submit, submit, submit. Se submeta. Surrender. Se renda. Stop fighting against His will. E pare de ficar lutando contra a vontade. Resist the devil. Resista ao diabo. Resist temptation. Resista as tentações. Resist those demons Resista aos demônios. that try to draw you back. Que tenta te Every time atrair. you want to go forth, Todas as vezes que you você try to serve God. você procura servir ao You Senhor. try to surrender. Você tenta se render. A demon come, a demonic force, Aí uma força and demoníaca try vem to push you e back. tenta te puxar para trás. The word of God says, submit to E God. a palavra do Senhor diz, submeta a Deus. Resist the devil Resista ao diabo. so you can have authority. Para que você venha ter autoridade. Because before you prophesy, Porque antes de você you must profetizar, have authority. você precisa ter If not, your autoridade. words will not function. Senão as suas palavras não You irão must funcionar. open your mouth É preciso abrir a boca and speak forth e and falar, declare e declarar, and decree decretar over whatever situation sobre you qualquer face que in seja a situação que você esteja with enfrentando. authority. Com And autoridade. God will honor E Deus irá honrar every word that comes from a your mouth. palavra que sai da sua boca. Look at your rebel children. Você vê o seu filho se Look at rebelando. them. Alama, don't fight to them. Não brigue, bata a Look boca. at them and prophesy over them. Olhe para ele e When they are profetize. sleeping, Quando tiver dormindo, prophesy over them. profetize sobre ele, Over your husband, over your wife, sobre a sua over your esposa, business. sobre os seus negócios. Whatever situation you are in, Qualquer que seja a situação
situação que você that está seems passando, there's no more hope. que parece que não tem mais Falamande esperança. kasure. Aleluia, aleluia. God is telling me Deus está me He dizendo wants to que restore Ele quer the authority restaurar of His a people. autoridade do povo dele. Remandere basu. Hallelujah. Because one of the reasons that we speak and we declare and we decree and nothing E happens, uma das razões que a gente fala, declara, decreta e as coisas não because acontecem there's no authority. porque não há autoridade. Alamande. Aleluia, Without aleluia. authority Sem autoridade that comes from que God, vem de Deus, it will not não happen. irá acontecer. So we must surrender Nós again. temos que nos render outra We must vez. submit again our life unto God. Submit to the will of God. Submit to the word of God. Submit to the desires of God. So we can have our authority restored. Ter a nossa autoridade restaurada. Rabasukutrendei. Because each day Porque a cada the dia bones are getting dry. os ossos têm estado cada vez mais secos. Situations are rising Situações têm se levantado. that seem there's no more hope. Que parece que não há mais And esperança. God is saying to E you Deus está dizendo para ti, that is in this situation that está nessa seems, situação que parece, hey, you heard it, você já viu? seems Que parece Alamandahai, that there's no escape, que não há that there's escape, no hope, que não há that there's no esperança, way out. que não tem God is saída. saying Deus está there is a dizendo, way out. há uma God is saying saída. I Deus está will dizendo, provide the eu escape. irei prover o escape. God is saying Deus está dizendo, I will open a door eu of hope irei abrir uma porta in de the esperança. valley of Achor, No vale de the Acor. valley of Vale de problems that problemas circle you. que tem te I will open a door of hope. Eu irei abrir sim But uma porta de ask God esperança. to restore Mas peça ao Senhor your spiritual para restaurar authority, a sua autoridade so espiritual. that when you open your mouth Para que quando você abrir a sua and boca e prophesy, profetizar, the change begin. aí a mudança vai Thank God começar. for Jesus. Salabasurianda labashe. Aleluia. Share this life. Compartilhe essa We're going to live. sing one more song. Nós iremos And then louvar o God will Senhor speak só to mais- us. com mais um louvor e aí Deus vai falar. Stay with conosco. us. Fique conosco. Remanda labasai. Thank you, Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Thank you, Jesus. Oh, Espírito Santo. Shikatalabahai. Remanda gasu. O apóstolo está cheio até a boca, igreja. Aleluia. Glória. Hallelujah. If I don't hear His voice, Se eu não ouvir a voz de Deus, I die. eu morro. Aleluia, Have you ever thought aleluia. about that? Você já parou para pensar acerca The disso? voice of God brings us direction. A voz de Deus nos traz direção. God takes care of His people, Deus cuida do povo dele, speaking to them. falando com ele. And He said, my sheep, E ele fala: minhas ovelhas, they know my voice. elas conhecem a minha When I voz. speak, E quando eu falo, they follow. elas me seguem. God will speak now. E Deus irá falar agora. Pay attention Preste atenção and put into e practice coloque em prática. as He lead you. Enquanto ele te guiar. In the book of Leviticus No livro 6 de Levíticos, capítulo Verse 12. 6, versículo 12, says that the fire on the altar diz que o fogo do altar must be kept burning day and night. tem que manter queimando dia e noite. Let me say that Aleluia. again. Eu vou repetir outra vez. Leviticus 6:12 says Levíticos, capítulo 6, versículo 12, that the fire on the altar que o fogo no altar must be kept burning tem que estar queimando day and night. dia e It shall noite. never go out. E nunca deverá se apagar. Never. Nunca. Keep this word. Guarde essa palavra. Never. Nunca. It's from revival É do avivamento, to survival. And the Lord told me a é da time ago. sobrevivência para o avivamento. The Lord told me a time back O Senhor me falou assim, when He gave me this word. quando o Senhor me deu essa He palavra, said, "Until I'm taking my people, my church." Ele disse: antes eu estou levando a minha igreja. He told me that this year. Esse ano Ele falou isso comigo. Yes, I'm taking my Eu church estou levando a minha igreja from survival da to sobrevivência revival. para o avivamento. Have you ever felt that you just trying to make it through the day? Você tem sentido assim, você tentando vencer durante o dia, You're trying to make it through and not getting. tentando fazer e não tem conseguido. You're trying to go through. Você tem tentado passar You're not going e through. você não consegue.
Some people is just like they are going through, but they are not advancing. Tem algumas pessoas que tentam, até procuram passar, mas não They are avançam. going through life, Estão passando na vida, not charging through life. mas não estão avançando nessa vida. There was a time when David himself, the king, Houve um tempo quando o rei Davi em si, don't get dismayed não if you desanime. feel that way. Se você está There sentindo was a assim. time when a great anointed man of God, David, the king, Houve um tempo quando esse grande homem de Deus, o Davi, great anointed man of God, grande ungido homem de warrior, Deus, o guerreiro, general, o general, psalmist, o salmista, Levite. o levita, he felt exactly that way. ele sentiu exatamente He assim. felt like he was walking around in Ele darkness. sentiu que ele estava ali andando em He círculos nas felt like trevas. everywhere he went and everything he did, E he ele stumbled. sentiu que todas as vezes que ele levantava, todas as vezes que ele conseguia fazer, ele tombava. He stumbled. Ele tombava. He was overweighted, overwhelmed. Ele estava sobrecarregado. You know, it seemed his heart was like a dry land. Parece que o coração dele era como uma terra seca. It seemed like David, he was in a survival mode. Parecia também que o Davi ele estava vivendo um modo de He sobrevivência. was just getting by day. E ele estava vivendo isso dia após dia. One day at a time. Um dia após o There are outro. people that sing that song, E right? há pessoas que cantam esse louvor, One né? day at a time, sweet Jesus. One day at a time. É um dia após o outro. Hoping that the next day Esperando que no dia would seguinte bring a little sunshine. venha trazer algum solzinho, um solzinho You know, in vinha his brilhar na vida dele ou Have you dela. ever been in this position? Você já se sentiu assim desse One day jeito? at a time, Um dia após o outro? hoping that the next day Na expectativa de que o dia Bring a little seguinte sunshine. o solzinho venha brilhar. in your life. Na sua vida, This is what God is talking é about. disso que Deus está falando a respeito. Maybe God is calling you to move from survival to revival. Talvez o Senhor esteja te chamando, te convidando para você sair do modo sobrevivência e entrar no modo avivamento. This is it. É isso David aí. was exactly the way. E Davi estava exatamente desse jeito. When he was going around like that, Quando ele estava What David andando needed- em círculo naquele what tempo, David needed o que Davi precisava was revival. era de avivamento. when he was going, trying and not Enquanto ele getting, estava trying and not tentando getting, e não what he conseguia, o que needed ele precisava was era de revival. avivamento. You know, and God is calling E you o Senhor está te chamando from survival da sobrevivência this year, esse ano, this time, nesse tempo. to revival. Para He o wants to avivamento. bring you to the next step of advance. Ele quer te levar para o próximo passo de avivamento. You know, and this is happening right now around the globe. E é o que está acontecendo There agora. are many mesmo. revival happening through the kingdom of Há God. muito avivamento acontecendo ao redor. When I speak about revival, Quando eu falo de avivamento, revival is a heavenly invasion avivamento é uma invasão of celestial the kingdom of do God. reino de upon the earth. Deus sobre a face And when da this terra. happens, E quando isso acontece, when it comes, quando vem, it melts hearts, things begin happening, as coisas começam a darkness acontecer, as decrease, trevas começam that a gross dissipar. darkness that's in the world today Essas trevas que estão no mundo em begin si, disappearing começam a desaparecer. because of the revival. Por causa So do what avivamento. we need, Então, o que what we precisamos, the church need, o que what nós, we the people of God need a igreja, o is povo the de fire Deus, of the Holy Spirit of God flowing through us day and night, night and day. o que precisa é do fogo de Deus reaceso, ou seja, acendendo em nós dia e noite. This fire cannot stop flowing. Então esse fogo não pode parar de When the fire of God stop flowing in the church, stop flowing in the people of God, stop flowing in our hearts, Quando o fogo de Deus para de queimar no nosso coração, na igreja e no meio do povo de we Deus, come back to that mode of survival. aí muitos acabam retornando daquele modo de sobrevivência. There's no revival anymore. Não há mais avivamento. No advance. Não há mais No growth. avanço, não há mais Nothing crescimento, happening. nada acontecendo. Close heavens. Céus fechados. Oh my God! Oh, meu We Deus. return back to the same spot E acaba- because the fire stopped flowing. E acaba voltando à mesma posição porque o fogo não está. This is why Leviticus 6:12 said, and say again, É por isso que Levítico capítulo 6 the versículo fire on the 12 diz altar que o fogo no altar must be tem burning que queimar. day and night, night and day, day and night, night and day, should never go out. Então nunca The deve fire parar. cannot have vocation. Então o fogo não pode ter férias. Remonde kasukutuye hai. Some of you leave the fire among on the streets. Alguns de vós deixam
Yes. Alguns de vós acabam deixando o fogo no meio do caminho. You put the fire in a bottle, cock it up and go where you want to go. E tem outros que colocam o fogo dentro de uma Oh, I got jarra. a birthday party, my friends, I cannot take the fire there. They would talk, you know what I mean? Come on, say baby. E tem uns que falam assim, eu vou guardar o fogo um pouquinho porque eu tenho que ir numa festa e eu tenho que ir, sabe? God is saying, we gotta keep spiritually alert in this time. E o Senhor está dizendo, nós temos que entrar nesse We tempo gotta e be manter spiritually alive. a nossa vida viva. Spiritually alive, because the days are perilous, Porque os dias são peculiares, dangerous, são bad. perigosos e tão mal. And if there's no fire, E se não houver fogo, you can be in trouble. você vai acabar em If there's no fire, Se não houver darkness fogo, can come aí around as you trevas podem immediately. vir e If se there's no apossar. fire, Se não houver darkness fogo, invade your home, aí as invade your trevas marriage, invadem invade your casa, family, casamento, invade your children, família, invade your filhos, business. invade negócios. This is why the Spirit of God É saying, por isso que o Espírito you gotta be Santo spiritually alert. você tem que ficar espiritualmente atento. In the book of Luke chapter 21 verse 36, No livro de Lucas, capítulo 21, versículo he 36, said, be always on watch disse assim, sempre Always watch and esteja pray. vigilante e and em pray oração, so that you will escape para que você venha escapar whatever is about to happen. do que está prestes a acontecer. And you be able to Que stand você esteja capaz de ficar de pé before the Son of Man. antes Before do que God. diante de Deus. You know, the truth is today Então, a that verdade we é are living dangerous que nós time. estamos vivendo tempos perigosos. Dangerous time, brother. Perigosos. Hello? Oi? You heard me? Você me ouviu? This is the truth. Essa é a verdade. And it will take highly spiritual believers who are sensitive to the Spirit to know what to do. E somente aqueles cristãos que estão altamente espiritual And sensitive e sensíveis no mundo espiritual to know para what to saber o que fazer to escape para escapar in these perilous times. nesses tempos perigosos. So what we need Então o que need oil in our lamps. precisamos de olhos na lamparina. We need the fire of the Holy Precisamos do Ghost fogo do burning Espírito in our Santo life queimando na nossa through vida fervent spiritual life. de uma vida espiritual. God wants you to be fervorosa. fervent. E Deus quer que venhamos a sermos Hallelujah. fervorosos. So you can avoid becoming victims Para que não venhamos a nos tornar vítimas of what the devil is doing today. daquilo que o diabo está Most fazendo. Christians just talk about the devil more than God. I never heard about it. Oh my God. Tem alguns crentes que falam tanto mais do diabo do The que devil de and the Deus. devil and the Ah, devil. o diabo e o diabo. Nobody glorify God anymore. Não glorifica mais a Deus. It seems God ain't doing nothing anymore. Parece que Deus There's não no está more fazendo mais witness nada. anymore. Não há mais testemunho. When last you hear somebody, God did this to me? Come on, man. Qual foi a última vez que você falou? Oh, the devil "Ah, put Deus a pain fez in my pra mim"? back. Aí fala. Oh, the devil broke my foot. Come on, man. Alguns falam assim, o diabo colocou uma dor nas costas de The fulano. devil caused my car to break on the street. O diabo fez o meu carro quebrar na Oh, the devil rua. caused me to lose my job. Ou fez perder o meu trabalho. There's so much of the devil in your mouth. Shut up. Tudo é o diabo na boca. Para. You must glorify God. É preciso When we speak so much about the devil, Quando falamos tanto do because there's diabo, no oil in our é lamps, porque não há óleo na lamparina. there's no fire. Não há How day? Because when there's oil and when there's fire, there is praise and there's worship and there's testimony. Yes. Ser alguém, pô. I said when there's fire, Eu disse, come on, onde há apostle. fogo, And when there's oil in our lamps, e se há óleo na lamparina, there is praise, há louvor, there's worship, há adoração. and there's testimony. E há testemunho What God has done do que Deus and what fez, God is do que doing. Deus está But when fazendo. you hear nobody talking about what God is doing, Mas quando você não ouve as pessoas falando do que all they do Deus is está fazendo, complain tudo é só reclamar. and murmur E murmurar, and fret e ficar and get stressed up fofocando, because the estressado, oil is low porque o óleo or tá there's bem no baixo, oil. ou não há mais óleo ali. Halamandegasu. É. So God is saying, put some oil in your lamp Então Deus está dizendo, coloque óleo na if you sua want to lamparina. come out from this mode of Você survival. quer sair desse modo Put de some sobreviver? oil in your Coloque lamp. óleo na sua lamparina. Hallelujah. And keep the fire burning. Mantenha o
fogo assim, day and night. dia e noite. Because the day that the fire go out, O fogo the diminui. devil come in Aí o diabo with entra 10,000 demons. com 10.000 He demônios. don't come alone, right? Ele não vem sozinho, não. 10,000 legions. Ele vem com legiões. He mess you up, Ele acaba mess up your husband, mess up your children, mess up your finance, mess up your ministry, mess up your business. It's a demon every É corner. um demônio tudo. Rabasurende kasure shalai tu. This is why God is saying, not the apostle anthem, this is the year to put oil in your lamp. Esse é o ano de você colocar God óleo is na sua saying lâmpada. that put oil in your lamp. Deus está dizendo, Put coloque oil in your na sua lamp lamparina, so coloque the óleo na fire sua can be lamparina. burning Para que o day fogo and night, venha queimar even dia e if you are noite. sleeping. Até se você estiver dormindo. Rabasturiandalai. Your lamp is full. A sua lamparina The fire está is cheia. burning. E o fogo tem que queimar. Shekanturiai. Oh, glória. If you want to move on, Se você quer because mover God isso, got a plan to move you porque up. Deus tem planos para te avançar. Hey, you Aleluia. heard me? Você me You ouviu? that have been low for many years. Você que tem estado cabisbaixo por Nothing muitos happened in your anos, life. nada aconteceu You got na so sua much vida. bachelor and doctorate and Tem certificates. tantos You got certificados, so much intelligence and money and resources. tanto recurso, But seems nothing happening. mas parece que nada There's está no acontecendo. advance from heaven. Não há avanço It's do no céu. touch from Não há heaven. toque It do seems céu. God don't like you anymore. Parece Come que on, Deus não man. gosta mais de God você. loves you. Deus ama você. But He wants you to put oil. Mas Ele quer que você The coloque secret óleo. is O segredo é oil. o óleo. Lamandere, you heard me? Você The me ouviu? secret to O advance is segredo oil. para o avanço The é secret óleo. to grow O is segredo oil. The para secret to crescimento é prosper óleo. is Para oil. prosperar The é secret óleo. to overcome is Para oil. vencer The é secret for óleo. your breakthrough O is segredo oil para in your lamp. é óleo na sua lamparina. Aleluia. Aleluia. The fire O fogo cannot não pode stop parar burning. de queimar. Ah. Aleluia, Oh. aleluia, aleluia, Oh, Jesus. Salamandehai. aleluia. Ah, Jesus. Mercy, mercy, mercy. Oh, how many people there Quantas pessoas going through that mode of que estão survival? passando por esse modo de sobrevivência? We need fire. Precisamos de fogo. We need to be baptized again. Precisa ser batizado outra vez. This is why Jesus said, É por isso que John Jesus falou. said, I baptize with water, João falou assim, eu batizo com água. but he that is coming Mas aquele que está por will baptize you with the Holy vir Ghost irá te batizar com o Espírito and fire. Santo e fogo. Not just the baptism Não of the Holy somente o Ghost. batismo com o You Espírito heard that? Santo. The baptism Você me of fire. O batismo com fogo. And for fire, E para o fogo you need oil. é preciso ter óleo. Remandalabashui. Oh, glória. You got it? Você entendeu? If you want God to baptize you with fire, Se você quer que Deus te batize com God gotta see fogo, some oil. Deus tem que ver algum óleo. Hey, aí. Shalabasuriandai. Glória. When the angel come with the matches, Quando o anjo vier ali, there must be oil. Tem algum óleo aí. Alamande Oh, oil. glória. Because if there's no porque se oil, não houver óleo, the matches will not aí function. não vai funcionar. Rimanderebasurobos. É, Hey, Jesus. oil, oil, oil. God is hitting. Deus está batendo. Hitting the key. Batendo na Oil. chave. Tell Óleo. my people. Diga para o meu povo, Put oil. coloque o óleo. Oh, glória. This year 2025 Esse ano 2025, in your lamps. na sua lamparina. Because the enemy is coming Porque o inimigo está entrando with fury. com fúria. It will come in different ways. E virá de formas It diferentes. can be an email, Pode ser até pelo e-mail aí. a message on the WhatsApp. Ou uma mensagem no WhatsApp. Somebody meet you on the street. Alguém acaba te encontrando na rua. And suddenly, Aí no de repente, Alabashe, the devil shows his aí o face inimigo mostra a cara dele. in many De ways. várias formas. Many De ways. várias maneiras. To bring you down. Pra te derrubar. To break you. Pra te quebrar. To put you in Pra te darkness. colocar nas To trevas. cause you to walk Pra back and fazer forth. você andar de um lado pra outro. Come on, that's the work of the devil. Essa é a obra do diabo. Rabasakanai, cause you to worry, get stressed Fazer up. você ficar estressado. And then hit with preocupado. ABC. Aí depois acaba tendo Sheila ABC. Mande Gasoi, watch. Vigia. This is what God said, you gotta watch. É por isso que o Senhor está falando, Watch, vigiar. my child, watch. Vigie, minha filha, Watch vigie. and pray. Vigiar e orai. Watch and pray so that you be Para able que to você escape. seja capaz de escapar. The more you pray, Quanto mais você ora, the more oil comes. mais óleo vem. Ah, Aleluia. you may be asking the question, Apostle, how am I going to get the oil? E talvez você pergunte assim, apóstolo, como é que eu devo Jesus obter said, o buy óleo? it.
Jesus falou, buy the oil. compre o óleo. Buy the oil. Compre o óleo. Come and buy. Vem e compre. Come and buy. Venha e compre. You know what I mean? You gotta Você sabe pay o que the significa? price. Pagar o preço. Oh, glória. Pay the price. Pague o preço. É. Shalabaha. Oh, glória. It's not just saying, God, give me some oil. Não é se dizer assim, Deus me deu um And óleo. then tell your sister, oh, give me Aí some of depois your fala oil. pra irmã, me dá um The pouquinho do seu sister óleo. full of oil, give me some Yeah. oil. No, I can't give you oil. Don't give oil. Don't give. If not, you stay without oil. Don't give nobody your oil. Amanda Gasakatai. Hey. Aí você fica pedindo óleo pra irmã, se você tem óleo, não dê seu óleo não. Oh, pastor, give me some. Don't give nobody oil. Não dê óleo pra ninguém. If not, you stay without Amanda. If you want oil, Se você quer pay óleo, the price. pague o Go preço. and buy. Vai e compre. Pay the price Pague in o preço. prayer, Em in oração, consecration. em consagração. Oh, glória. This is the truth. Essa é a verdade. Know the truth. Conheça a verdade. Some of you want the oil, Alguns de vós querem o but you óleo, don't want to pay the price. mas não quer pagar o preço? Huh? The market they call in Brazil extra. Yeah. Or what the other one name? What the other market name? Isso aí. Bum price. They don't give oil free. Tem Come muitos on. mercados aí que não dá óleo de graça. You não. gotta pay, baby. Tem que pagar. God ain't give nobody oil free. Então Deus não vai dar óleo Jesus de graça. said, "Come pra and ninguém." pay, come and Jesus buy. falou, vem e compre. Pay the price. Pague o preço. When you begin to pay the Quando price você in começa a pagar o preço em prayer, in oração, prayer, in prayer, Oração. the oil will come. Aí o óleo virá. And then the fire will leave. Aí o fogo irá queimar. Shalabasai. Luke 21 verse 36. Luke 21 verse 36. Take water, baby. Come on. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Come on, stay with us. Stay with us, amen. Luke 21 verse 36. Então vamos lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Read that, baby. Que diz assim: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais aptos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Look at the last part. Escute a última parte. So you will be worthy Para que você venha to ser avoid digno em evitar all these things todas essas coisas that will happen, que irá acontecer. and you can E stand para que você venha estar de pé before the Son of Man. diante do Filho do Homem. In other words, Em outras a lot of things palavras, will happen muitas coisas irão acontecer yet to ainda put you off your stand, para tentar te tirar de pé, to throw you over, te derrubar, tentar so you te cannot stand derrubar, before the para Son que of você não Man. venha ficar de pé diante do Filho do These Homem. last days, Esses últimos so many dias, things are happening. muitas coisas estão So many acontecendo, things. muitas coisas. Jesus Christ, Meu that Deus. some already lose their Em stand. que muitos já perderam a firmeza, They're not standing anymore. não estão mais de pé, They are prostrated. estão There's no prostrados, more strength in their não há legs. mais força nas pernas, Ramba Suriyandalai. Why? Because they're not watching. porque não estão vigiando, They are distracted. estão distraídos, They're not praying. não estão orando, They are talking. estão só And blá, 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 gossiping. e ainda Ramba fofocando. Salamai. You see the order here? Você está Watch vendo a ordem aqui, vigiai and pray, e orai, so that you para que may be você able to venha ser avoid capaz de avoid evitar those things that are coming aquelas coisas que estão por vir to overthrow you. para te derrubar. My God, the days are perilous. Os dias são perigosos, Me, Jesus, dangerous times. tempos And perigosos. God wants you E Deus quer que você in the revival mode, Deus quer você nesse modo do avivamento, not survival mode. não no modo da That means sobrevivência. God wants you to be spiritually Deus high. quer que você seja espiritualmente High, a highly um nível spiritual Christian. maior. A highly spiritual brother. Um cristão espiritualmente
full of the Holy Ghost, E uma pessoa cheia do Espírito full of Santo, oil, cheia do óleo, full of power, cheia do poder, full of authority, cheia de autoridade, full of visions, cheia de visões, full of cheio de revelation, revelação, full of God. cheio de Deus. In this time, Nesses tempos, if you are not talabasakatai, é, it can be very dangerous. pode ser muito God wants you to become sensitive Deus quer que você se torne sensível to the Spirit of ao God, Espírito de Deus, to the voice of a voz de God, to the Deus, direction of a God, direção so that de when Deus, these things para que happen, quando essas coisas you know what to acontecerem, do. você saiba o que fazer, So you will escape. para que você venha escapar. God don't want you to be condemned. Deus não quer condenar ninguém. God don't want you down. Deus não quer você para God baixo. don't want you back. Deus não quer você para God don't want trás. you defeated. Deus não quer você He doesn't derrotado. want any of us sick Ele não quer ninguém or doente, depressed nem or opresso, oppressed. nem But opresso. these things are coming. Mas essas coisas estão vindo. It's coming. And if you are not in the revival mode, E se você não tiver no modo de avivamento, you'll be hit. você será atingido. If there's no oil in your lamp, Se não houver óleo na if your fire is not burning, se o seu fogo não estiver queimando, your family can be in deep, deep trouble. você e sua família pode estar em grande Rabba perigo. Surien Kanchu Yandalai. Hallelujah. But Apostle, I'm busy. Mas após eu sou ocupado I don't have demais. much time. Eu não tenho muito Busy tempo. going to Eu college. estou ocupado indo para a Oh, universidade. yeah, no problem being busy Não tem studying. problema em estar But ocupado em your estudar. lamp gotta be full. Mas a sua lamparina tem que There's estar no cheia. excuse, baby. Não há desculpa, não. There's no excuse. Não há desculpa. I know people so busy working, Eu conheço busy pessoas que studying, estão tão ocupadas estudando e and trabalhando. and the devil is busy possessing them. E o diabo está ocupado também possuindo vidas. Their mind are possessed. A mente está possessa. Their lives are empty. A vida está vazia. Oh yeah, there's a lot of knowledge, Muito but their lives are conhecimento, empty. mas a vida está vazia. There's no oil, Não tem mais because óleo. they don't have time to seek, Porque eles não têm tempo para time buscar. to Não pray. tem tempo para orar. They are in the mode of No survival, modo da trying sobrevivência, to overcome, tentando trying vencer, to get there, tentando but they're not chegar getting lá, there. mas não tem Trying chego. to go up, Tentando but they're not subir, going up. mas não Trying to está advance, but they're not tentando avançar, advancing. mas não está avançando. Rabasui, God is saying, I'm bringing you out. E Deus está dizendo, estou te tirando. I'm bringing you out, my son, out, my daughter, from the survival mode Modo da into the sobrevivência revival para mode. o modo da Remande gasuku turendekei. Aleluia. Pay the price, Pague o preço, because these are end times, porque estamos no final dos and tempos. we need oil in our lamps, Precisamos de óleo na nossa and the lamparina. fire of the Holy Ghost burn in our O lives do Espírito Santo venha queimar na nossa vida. through a fervent spiritual life, Através de uma vida to espiritual. avoid becoming victims Para evitarmos e não sermos vítimas of various schemes of the devil. das armadilhas e esquemas do diabo. So don't allow this fire. This is the Então, word of God. essa é a palavra de Deus. Don't allow the fire Não permita que o fogo go out. se apague. Never. Nunca. Do all you have to do. Faça tudo que você Pay puder the price that need to be fazer. paid. Pague o preço que precisa ser In pago prayer. em This will be oração. protection for Porque you. isso será proteção For para you and você. your family. Para você e This sua will be família. covering for you. E será cobertura Over your home and your para business. você, sua família, seus negócios. Yes. Sim. It's the fire of God that brings covering, O fogo de Deus é que traz cobertura. not papers. Não papéis. If you want covering, Se você quer you cobertura, need covering the precisa fires. estar coberto onde o fogo de Deus está. Fan the flame. Vamos lá, You see the acenda a fire, chama. the fire going low. Se você sentir que Fan a the chama flame. está Fan apagando, the vamos flame. lá. Vamos Check lá. the box. Is there oil? Veja se na lamparina tem If óleo it's aí. low, go and buy some more. Se tiver baixo, vai lá e compra mais. God is good. Deus é bom. Halamanda, hi. Glória, aleluia. Lemanda gasokotoi. I'll be praying for you in a few minutes. Em alguns minutinhos estarei orando por você. Let's sing a nice song. Vamos Hi. adorar o Senhor Oh, por mais Jesus. um pouquinho. Obrigada, Espírito Thank you Santo. for your goodness, oh God, because you have Obrigado, spoken to Senhor, us. pela tua bondade. Let's pray, my people. Vamos orar, meus queridos. Father, I present every soul unto you. Pai, eu te agradeço por cada alma, Senhor. Every person that participated of this life Cada tonight, pessoa que participou da live they have heard your voice. tem ouvido a sua voz. Aleluia. And they have put in their heart, they have purpose in their heart, E oh eles God. propôs e colocaram no teu coração
to do what you say. em fazer o que o Senhor falou. You know, God, because you are God Sabemos, of hearts. Senhor, que Tu és o Deus de coração. So I ask you right now in Jesus' name, Então eu te peço agora no nome de Extend your hands, Jesus, Father. estenda Tuas mãos, that is not Senhor, too short, que o Senhor não está com Suas mãos encolhidas, that cannot que save. não possa salvar. Extend your hands, oh God, Estenda, Pai, as Tuas and mãos save this e person salve essa from pessoa whatever de situation, qualquer que seja a that the enemy has situação put them, oh em que God. o inimigo colocou. whatever situation of Qualquer que shame, seja a situação de of vergonha, dishonor, de desonra, of sickness, de of doença, lack, de falta, of closed doors. portas fechadas. Oh God, I don't know. Oh, meu Deus, eu não sei. This person that is Oh, Pai, crying, essa pessoa que tem clamado a Oh, Ti, Jesus, aleluia, because the family is about to porque be a destroyed. família está presa a The ser enemy came destruída in. e o inimigo entrou. have mercy, Pai, God. tenha Extend your hands misericórdia. right now, Estenda God. Tuas mãos Save agora this mesmo. marriage. Salve esse casamento. Save this family, Oh, oh Pai, God. salve essa família. Save this man, save this Salve, woman. Pai, este homem, esta Save mulher. these children, oh Salve, God. Pai, esse filho, Save essa them, oh filha. God. Salve, Because Deus, you are the porque Savior. Tu és o Salvador. Extend your hands right now, oh Estenda God, Tuas mãos agora and mesmo. destroy, undo E destrua, the works Senhor, of the devil todas as obras in do this home, diabo oh God, right neste now. lar I agora command that mesmo. is sick right Eu now. ordeno que a doença Right now, agora mesmo, be agora healed. mesmo, você This seja sick woman doente. Essa mulher que está That is in enferma, UTE. ou essa mulher que está no UTI, In the name no of nome Jesus, de be Jesus, healed. seja I speak curada. life. Eu declaro I speak vida, healing. eu declaro I speak cura, eu restoration. declaro I rebuke restauração, sickness. eu repreendo I rebuke a doença, infirmity. eu repreendo a And by the enfermidade, power of God, e pelo poder we de break Deus, and destroy every quebramos chain e destruímos toda a that is holding cadeia back que tem segurado Ramandalai, this life. Shema-nagasai, essa we undo vida, desfazemos the works agora of Satan, as obras de every black Satanás, magic. toda força Ramandere maligna, basuko torende canta labashai, against the people of God, contra o povo every de work of Deus, Satan, toda obra we de undo Satanás, nós desfazemos in Jesus' agora, name. no nome We de declare Jesus, healing, e declaramos a cura, restoration, a restauração, joy, alegria and peace. e paz. And I bless this home, E O God. I abençoamos bless every este man, lar. every woman. Abençoa cada homem e In the cada name of mulher. the Father. Em nome do Pai, In the name of the Son, em nome do Filho, in the name of the Holy Spirit. em nome do Espírito Amen. Santo. Amém. Be blessed. Amém. Seja abençoado. May God bless you. Que Deus abençoe os If you feel in amados. your heart by the Spirit of God Se você sentir no teu coração to plant a good seed em plantar uma semente in our no ministry, nosso ministério, Be free. se sinta livre. be led by the Holy Spirit of God. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Meus amados, o nosso Pix é 11 95338 1232. May God Vou bless you. repetir outra vez. 11 95338 1232. Keep us in prayer Nos mantém em suas orações, because the Holy Mission cannot porque stop. a Santa Missão não pode We are parar. always busy on the mission Sempre field. estamos ocupados fazendo a obra Taking do the gospel Senhor, of Jesus Christ. levando o Evangelho de Jesus We love you. Cristo. Amamos And one more você. time, may the shalom of God E mais uma vez, que o Shalom de Be upon your Deus home, your life, your esteja family. sobre a sua casa, a sua vida e sua may nothing família. lack, Que nada falte, may nothing be que broken. nada esteja quebrado, And what is out of e o order, que tiver fora de May everything ordem, que come tudo back in order. volte em Have a ordem. good night. Tenha uma excelente noite. Love you all. Amamos a todos vocês. Shalom. Shalom. Woohoo.